E aí também, só na Renan, em cima disso, a gente falou aqui do Crespo, da parte técnica, mas ontem a gente teve, para mim, o principal momento do jogo, foi o momento que o estádio xinga o presidente Júlio Casares, né, que é algo inédito desde que ele assumiu essa gestão. Então ontem a torcida entoou um cântico xingando o Júlio Casares e pichou também um fora Casares e fora Belmonte nos arredores do estádio, e até hoje, né? Para isso foi rápido, né? Para hoje, 7 da manhã, tava o Você cara lá sabe que eu pensei a pintando. mesma coisa, né? Hoje, 7 da manhã, tava o cara pintando ali, né? Tava para tirar. Mas ontem, então, ficou esse registro importante do Fora Casares aí também no estádio e também na parte de fora. E aí a gente tem até alguns superchats aqui, a gente vai ler todos em ordem depois, pessoal. Podem mandar que a gente vai lendo aqui também. Mas o próprio Luiz Alberto deixou essa mensagem aqui: classificar ontem 13 milhões, não trazer o Marcos Leonardo por 12, essa diretoria beira o amadorismo. Casares encantador de iludidos, 4 anos prometendo. E aí, Renan, ontem eu comentei isso também, né, via Twitter, assim, a conta, ela é burra, no mínimo, porque você deixa de pagar 12, né, então você, assim, não paga 12, aí você deixa de ganhar possíveis 40 e vende o Henrique, que é um jovem da base, por 38. Quer dizer, a conta não fecha de forma alguma para o São Paulo, porque você toma decisões, e aí, assim, de novo, cara, em 2021, isso eu comentei, quem, assim, vê as lives pega, né, que eu falei isso quando ele chegou no São Paulo esse ano. Eu falei, em 2021, a gente caiu na Copa Libertadores com o Crespo, porque ele pediu por um mês a porra de um centroavante, aí sondaram Benedetto, Deus e o mundo, não trouxeram ninguém, foi o Pablo, estou na lua, a gente foi eliminado. Esse ano, por uma outra circunstância, 3 lesões, que aí é algo que a gente comentou aqui desse azar também que passa o São Paulo, sem um centroavante, ele pediu insistente, assim, de forma cara, com muita insistência, não vou usar a palavra difícil que eu tô puto, mas com muita insistência, ele pede um centroavante por quase um mês, aí sonha com o Marcos Leonardo, vai não sei o quê, não traz ninguém. Como que São Paulo é eliminado? Perdendo uma porrada de gol. Então é fácil colocar no Crespo, né? Falar, porque o Crespo isso e aquilo, é mais um ano, né? A gente falou do Rigoni, né? O que ele melhorou há 4 anos atrás para 25. O que a gestão do São Paulo melhorou de 21 para 25? Nada, piorou apenas a dívida do São Paulo, Piorou a aumentou a dívida, piorou dívida. muito. Então, assim, é algo. E aí, cara, Mas fica até o tranquilo que próprio. Cotia vai aí salvar, né? Mas não vai ser revelando jogador, vai ser doando parte de Cotia e ganhando um trocado. O próprio RS aqui mandou, né? Que é uma empresa, mandou até aqui uma mensagem falando, né? Um time que deve 1 bi, vende gestões, Juvenal, Aidar, Leque e Casares. Merece Libertadores, enfim, tem como pedir para Tartaruga voar. Com tudo que a gente erra, com uma dívida que só aumenta, com um time que a gente gasta errado. Dá para imaginar essa gestão campeã da Copa Libertadores? Eu não consigo imaginar. Claro que é circunstância de jogo. Cara, a gente acredita, porque eu entendo que fosse um São Paulo e River, um São Paulo e Palmeiras, a gente iria acreditar, a gente iria fazer festa. Mas não teria uma obrigação, entre aspas, de passar, ou não teria total condição de passar. Contra a LDU, tinha que ter passado de fase. Fato, concordo. Mas assim, são escolhas equivocadas que acontecem, né? Então é um negócio realmente triste, e acho que ontem é o ponto alto, pelo menos, né? Não é a crítica individualizada, mas pelo menos alguém ter levantado algo contra a atual gestão no estádio, porque na rede Mas não foi social todo o a gente sabe que estádio, isso né? acontece. Foi uma Isso que eu parte. ia É uma perguntar. parte do estádio. Não foi todo estádio, né? É uma parte do estádio. A gente sabe que tem uma ala que não vai cantar, é uma parte do estádio que cantou, né? Que fez esse cântico, mas E assim, geralmente as torcidas organizadas não cantam. Não cantam. não, e assim, a gente olhando a situação, vendo do estádio, cara, a primeira vez que deu para ouvir, né? Que deu para você escutar de forma bem clara o estádio mandando o Casares para aquele lugar. Antes, né, em outros jogos, a gente via manifestações individuais, né? A gente via pessoas ali, enfim, gritando, mas nunca de tal forma que dava para ouvir, né? De qualquer posição do estádio, você escutava o cântico contra o presidente do São Paulo. E isso marca, isso fica marcado para a história, né? Então, é algo realmente que tem que ficar, assim, cara, registrado, tem que ficar marcado. É uma gestão que, com todo respeito, não merece ganhar a Libertadores, cara. Não faz por onde para ganhar a Libertadores. Você ganha a Libertadores com trabalho, com, assim, cara, responsabilidade financeira, com, assim, constância, né? Assim você ganha a Copa Libertadores. A Deus dará, ninguém ganha nada, Renan.
Claro, tem outras situações. A gente ganhou a Copa do Brasil numa situação que o time era muito fechado, era bom o time e conseguiu fazer o impossível. Mas essa régua da Copa do Brasil não é o São Paulo nos últimos anos. Não é que a Copa do Brasil é uma construção de um longo trabalho, né? Como eles tentaram vender quando foi campeão, né? A gente trabalha muito e tal. É a construção de um baita trabalho, de uma situação. Não é. Simplesmente não é a construção de um longo trabalho a Copa do Brasil. Foi uma situação de um time muito aguerrido, com um time corajoso, porque estava de fora da área e foi passando de fase assim também, com uma torcida foda, que é a nossa, né? Mais uma vez, ontem foi foda a nossa torcida, e foi campeão. Mas esse não é o ponto de equilíbrio do São Paulo nos últimos anos. Passa bem longe disso, né, Renan? Não, muito, muito longe disso. Pô, a gente analisou aqui, tira esse, coloca aquele, pô, e no final não merecia mesmo, não. Ainda bem que não ganhou pro Júlio, pro presidente não arrumar mais um. Senão ele, ó, se ele ganha, ele ia continuar, viu? Ele ia mudar o estatuto de novo, ele ia continuar presidente. Viu? Ele já tentou duas vezes. Se ele ganha. É que agora o negócio ficou meio pesado para ele, e concordo com tudo que você falou. São 5 anos aí do mandato dele, né? São 5, né? Falta um do ano que vem. São 5, e o que ele fala sempre, né? Que foi na minha gestão que São Paulo ganhou a Copa do Brasil, né? Eu trouxe a torcida de volta pro Morumbi, e isso, e cara. Resgatei o sentimento de ser torcedor. Exatamente, nós resgatamos o sentimento do torcedor são paulino. Na verdade, ele aumentou ainda mais a dívida do São Paulo, que já era grande, ele aumenta ainda mais, é ele que eu estou querendo dizer, a gestão dele, né? Aumenta ainda mais, do ponto de vista do futebol, planejamento, e aí na conta do departamento de futebol mesmo, planejamento todo errado, esse tempo todo. A Copa do Brasil, é um detalhe, é um detalhezinho assim dos deuses do futebol. Para o São Paulo, é o único título que um clube do tamanho de São Paulo não ter conquistado. Vamos dar esse título para eles, porque, cara, você parar para pensar mesmo, não tem planejamento nenhum com estabilidade. Você fala, ó, esse time está se preparando em alguns, como você olha outros, né? Ó, em 2, 3 anos esse time vai estar um grupo, né, para disputar tudo, para ter força para disputar todos os torneios. Não, em momento nenhum dessa gestão você conseguiu ver isso no departamento de futebol, né? Então, cara, isso é complicado. A gente fica aqui até limitado em analisar futebol quando você vê uma limitação dessa de gestão, né? O Wilson me fala, mas vai colocar quem? Aí esse vai colocar quem passa pela diretoria, pela gestão, certo ou não? Ah, não. Se a gente for agora analisar as contratações, maluco, aí o discurso muda. Aí nós vamos ficar loucos. Não, aí nós vamos ficar loucos. Ontem olhando para o banco é um ponto de referência. Agora, beleza, acabou. Vamos tomar uma. Analisa as contratações, mano. Oi, sim. Mas sabe que eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria que é o seguinte. Contra a diretoria? Diga, Chacon. Só um negocinho. Sabe que depõe contra a diretoria? E acaba sendo um erro deles? Por quê? O elenco a gente sabe que não é farto. A gente sabe da situação financeira do São Paulo. Tudo isso, nada disso é novidade. Nada disso. O ponto é, dá para fazer ou não a mais com o que tem à disposição? Isso é uma análise. Putz, tá abaixo do que pode fazer mesmo com esse elenco mais curto. Tudo certo. Mas o foda é que é o seguinte, o elenco não é o do Flamengo, não é o elenco do Palmeiras, não é o elenco... são os dois que destoam. O Cruzeiro, que eu acho que é muito mais para bem treinado do que para um elenco recheado. São coisas diferentes. Acho que é um trabalho bom do Leonardo Jardim. Beleza. Não tem esse elenco. Um elenco mais modesto, mais enxuto, estamos quebrado, precisamos vender. Ok, entendemos tudo isso. Só que o discurso vendido pela diretoria não, vamos brigar. Não, vamos buscar. Não, vamos atrás dos títulos. Então eles jogam uma responsabilidade para cima deles mesmos de sair vitorioso de algo. E aí? A transparência que a gente fala sempre, Jacon. Não tem. A gente sempre fala que aqui vira e mexe, cai gente nova e sejam todos bem-vindos. Você que está chegando aí aqui no Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo. Então, tem gente que cai de paraquedas e fala, pô, vocês não falam disso? A gente fala, frequentemente. Né? Então, assim,
é um tiro no próprio pé. Eu lembro até hoje, quando teve a contratação do Dineno, eu vou continuar falando desse ponto, porque esse, para mim, é o ponto-chave, né? Que é, ele chega, o presidente senta para fazer a apresentação e fala, não, porque nós montamos um baita time, nós montamos um time extremamente competitivo, um time qualificado. Beleza, então tem um time para disputar. Então, a partida a eliminação para um time mais fraco como o da LDU é uma vergonha completa para todas as áreas, todos os setores, já que o time é muito qualificado. Então, entendeu? Não faz sentido o que eles falam. E só depõe contra eles. Então, assim, péssimo planejamento, muito mal, muito mal. Casares erra faz tempo, são tentativas de mudança de estatuto. Eu e o Gabriel, a gente fez cobertura dos protestos na porta do estádio do Morumbi, né? Na porta no portão em que entram os carros dos conselheiros, na época, né? Então, assim, tentativas de mudança de estatuto. E, assim, não é o único culpado, tá? Você tem aí quem tem responsabilidade junto? Carlos Belmonte, diretamente tem responsável porque é o diretor de futebol. Você tem a responsabilidade do Rui Costa. Você tem responsabilidade... Sabe um cara que ninguém fala e que eu vou ser xingado, mas foda-se. E que, cara, eu quero muito saber o que vem sendo feito lá dentro com ele, é o senhor Muricy Ramalho. E eu vou falar o porquê. Porque nos últimos dias ele estava dando live para canais de torcedores do Internacional, que ele foi treinador. E aí eu queria entender o que ele vem fazendo no São Paulo Futebol Clube. Efetivamente. Porque ele é um cara ídolo. Porque ele tá o Muricy, ele conquistou não sei o quê, conquistou tudo isso. Mas e daí? E daí? Porque a mesma torcida que muitas vezes passa o pano, parte da torcida, não estou falando torcida toda, mas parte da torcida passa o pano para o Muricy Ramalho hoje, é a torcida que criticou ferrenhamente o Rogério Ceni, que é, na minha visão, eu acho que na de 99% da torcida, que é muito mais ídolo do que o Muricy. E criticou o técnico Rogério Ceni em 2 oportunidades. Mas hoje esquece de falar do Muricy. O problema também é entender o que estão fazendo lá. Casares, Belmonte, Rui Costa, Chapecó, Nelsinho, Muricy. É o Big Six do São Paulo. Na Inglaterra tem o Big Six, não tem? É o Big Six do São Paulo. Entender o que esses 6 estão fazendo. O que esses 6 estão fazendo a favor do São Paulo. É entender isso. E outra, tá? Sobre Marcos Leonardo, bastidor legal, tá? A diretoria do São Paulo tá dividida. Fato, Gabriel, não é? Casares de um lado, sim. Belmonte do outro. E a não contratação do Marcos Leonardo, por uma das partes, foi celebrada. Porque daria força a outra parte da direção. Só queria falar. Mas aí eu tenho uma pergunta. Eu acho que aí eu sou a voz do chat aqui. Se o raio da diretoria tá separada, rachada, por que quem manda não manda quem não manda embora? Porque entendeu? Por que o cara vai dormir com o inimigo? Agora, que nem, peraí, que nem eu entendo o Chacon, que falou do Big Six. Na minha visão, quem manda são 3. É o presidente, o diretor de futebol, o treinador, só. O resto tá ali como agregado, mas que não manda nada. Então, tipo, Milton Cruz, Muricy, esses caras não têm força nem para mandar prender, nem para mandar soltar. Eles têm força para levar uma aguinha. Não, então, tudo bem, mas não dá para apontar o dedo para eles, tá ligado? Porque eles não conseguem fazer nada.
Agora, os três aí, o presidente, o diretor de futebol e o treinador, esses, beleza. Agora, Chacon, vou supor, eu brinco com a nega véia, saio na mão com ela. Eu vou ficar em casa com a nega véia. Bom, não dá pra falar da nega véia, porque nós brigamos já um monte. Então, assim, eu tenho um inimigo no meu partido, eu vou deixar ele lá quieto durante 2, 3, sei lá quanto tempo. O rabo preso, aí é política. Aí é política. Aí é a política do São Paulo. Mas, mano, eu acho que essa política é burra. Ele é a mesma merda. Não, beleza, bom, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas assim, eu acho que por mais que eu tenha o rabo preso, eu vou deixar um cara lá de dentro me boicotando, não faz, porra. Não, e aí vai ficar dando recado interno e externo contra o cara, assim, tá insatisfeito, manda o cara embora. Por que não manda embora? Ah, porque, veja bem, olha só, é um racha emocional, quer dizer, então assim, é fácil também, né, ficar indo no clube, indo pra X ou Y pra falar mal do Carlos Belmonte, para falar mal do departamento de futebol, ele tem a caneta na mão. Ele é o quê? Ele é o presidente ou ele é o... Demite, então. Então demite. Chefe de limpeza do São Paulo. Pô, vou ficar com o inimigo lá dentro. Não, então, todo mundo sabe isso, mas o que segura? Para você segurar um cara que você não gosta, que não será o seu... Porque o São Paulo é muito simples de entender isso, desde a sua época, Wilson, e da época do Renan, no São Paulo, e há muito tempo, que é um jogo de cartas marcadas. A pontinha da carta já está dobrada aqui. Todo mundo já sabe qual que é o próximo. Todo mundo já sabe. Só que nesse momento, o que acontece? O Casares, ele tem um forte desejo de quê? De voltar na época do quê? Do centenário. A próxima eleição é ano que vem. 2026. Correto? São 3 anos, triênio mandatos. Ou seja, teremos uma outra eleição em 2029. O São Paulo completa seus 100 anos quando? 2030. Então, a ideia seria colocar o Wilson presidente. Eu sou o presidente de São Paulo hoje. Aí Wilson, seguinte, você vai ter o meu total apoio, você vai ser o presidente em 2026, vai dar nem graça a eleição, candidato único, união de chapas e tudo mais, união de partidos e presidente em 26. Mas quem assina é você, quem manda sou eu. 2030, São Paulo. Fala, Renan. O Wilson é o presidente, ele só vai assinar, mas quem vai mandar sou eu. Também. Entendeu? Vamos excluir essa parte. Vamos excluir essa parte. Vamos deixar essa parte de lado. Mas assim, Wilson, você é o presidente, vai dar canetada e tudo mais. Nosso grupo se mantém. Você vai para um cargo, eu vou para o outro, papapá. Só que o Wilson não é idiota. Aí o Wilson vai falar, irmão, eu não vou devolver isso em 2029. Eu vou ser o presidente, eu vou querer concorrer à reeleição. Porra, tô aqui há 1 milhão de anos. Aí já tem a primeira rusga. Aí já tenho a primeira, opa, não, o Wilson não tá comigo então, vou ter que arranjar outro. E a partir daí, o negócio desgringolou. Então, o não sucesso do futebol, que é o não sucesso da diretoria de futebol, é o sucesso de um outro grupo político do São Paulo. E por aí você está querendo dizer, Chacon, que principalmente depois da arquibancada ontem, né, do xingamento para o Casares, fortalece aí a formação de uma oposição? É isso? Eu acho pouco provável. A oposição de São Paulo é bem ruim, bem fraca. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O racha dentro dessa atual gestão virou oposição ou não? É o mesmo time rachado? Eles são, para mim, todos são. Quando dizem que é Leco, oposição, né? Dizem que ele quando saiu o Leco, quando saiu o Leco, tinha os 2 candidatos que saíram do Leco. Primeiro, era o Natel contra o Casares. Um foi do grupo político que ajudou a eleger o Leco, tem foto com o Leco, que é o Casares, e outro era o vice-presidente do Leco, que era o Natel. Como é que eu posso chamar um de oposição? Os 2 são situação. Os 2 vêm do mesmo grupo político. São todos iguais. Para mim, são todos... E os próximos 2 candidatos sairão desse grupo político. O que acontece é que, Gabriel pode até falar um pouco melhor sobre isso. Existem mini-grupos de votação. Mini-grupos dentro do conselho. É o grupo do Dedé, que é o diretor do social. É o grupo do Belmonte, que é muito forte, principalmente no social. E ele foi fundamental para a eleição do Casares
nas duas eleições, o Belmonte foi fundamental para o Casares. Sem o Belmonte, arrisco dizer que o Casares também tinha um risco de não ganhar. Sem o Belmonte, ele tinha um risco de não ganhar. Então, entendeu por que ele não saiu ainda, Ilcinho? Entendeu? Mano. Cara, pois é. E nós brigando com o Rigoni. Vamos imaginar, o Casares... E nós brigando com o Rigoni, com o Tapia, o Dineno, aí fudeu, mano.